pessoal, como eu coloquei para vocês no início do vídeo, hoje nós vamos conversar com uma pessoa bastante experiente dentro da área de desenvolvimento humano em empresas. O Youssef é também credenciado pela metodologia MIT e trabalha há mais de 30 anos, pelo que eu pude ver no site. Daí, se você vai se apresentar, vai poder falar melhor, de experiência na área de desenvolvimento humano, como coaching, consultor, facilitador de empresas e mentor. Fala um pouquinho, Youssef, sobre essa sua trajetória, né, no mundo empresarial. Como é que você foi se envolvendo com todas essas coisas? Porque coaching, consultor, facilitador, mentor, é bastante coisa, né? É verdade. Eu trabalhei em 3 grandes companhias, uma inglesa, holandesa, que é a Unilever. Trabalhei durante 10 anos. Eu comecei muito novo, com 18 anos, eu já tinha ingressado na multinacional, na Unilever. E depois eu trabalhei lá de 76 a 86, e aí fui convidado para trabalhar na Johnson Johnson, uma empresa que eu admiro bastante. Trabalhei, fiquei quase 20 anos, 17 anos lá. É uma empresa ela é americana, né? Tudo que vem dos americanos, você sabe que é resultado, meta e tudo mais, você aprende isso. E como executivo nessas empresas, o que aconteceu? Eu fui aprendendo muitas coisas de experiência. Lá passei por várias áreas, vários setores, fui aprendendo sobre a questão de empresas. Por isso que o diagnóstico MIT, ele é, na minha visão, uma coisa fantástica. Porque eu participei de implementação do Lean Manufacturing, do Six Sigma, passei por várias épocas e ondas aí de desenvolvimento das organizações. E, ao longo do tempo, também tinha me formado em Direito, sou professor, fui advogado, trabalhei também fiz filosofia, fiz MBA na área também de administração, depois fiz pós-graduação em administração de empresas na GV, fui estudar liderança nos Estados Unidos e fiz um curso de coach também nos Estados Unidos, e ao longo do tempo conheci lá o Stephen Covey, o autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Uhum. Depois que eu saí da Johnson Johnson, foi mais ou menos 2001, mas desde 1999 eu já tinha contato com a Franklin Covey. E aí, mais 10 anos trabalhando na Franklin Covey, na área de consultoria, e comecei também dando aula em MBA na própria universidade da Franklin Covey, e hoje eu estou em várias universidades. Legal. E você estava me falando, Youssef, um pouquinho antes, que você tem estudado bastante nos últimos tempos o ocultismo. Isso me chamou bastante atenção, porque uma pessoa tão enfronhada no business, né? Numa área que é tão lógica, e me falar de ocultismo, eu fiquei bastante interessada. Como é que você transita nesses dois mundos? Tá. Na verdade, eu venho acompanhando grandes pensadores da época, de épocas anteriores, desde o início, já do final do século XX. Eu acompanho Deepak Chopra a questão da física quântica. Ele é um físico e vem trabalhando muito, falou muito isso. Só leu o livro dele chamado As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Isso me chamou muito a atenção porque a própria psicologia vem trabalhando isso com Seligman. Ele vem falando muito sobre a questão do comportamento e tudo mais. E o mundo deu uma grande guinada. Isso Peter Drucker já dizia na década de 70. Ele falava assim, 2020 vai ser uma grande virada no mundo radicalmente, e as pessoas não estão prestando atenção. Aí a psicologia começou a estudar muito isso. Alvin Toffler, no seu livro também, na época da década de 80, um grande escritor americano, lançou alguns livros, por exemplo, Previsões, já falava o que está acontecendo hoje, praticamente eles previam isso, né? Tanto esse Alvin Toffler e tal. E me chamou muita atenção no livro da Quinta Disciplina, do Peter Senge, quando como é que ele criou isso? Uhum. Ele teve passeando por uma praia
e pensando como eu posso ajudar o mundo nessa virada que Peter Drucker já dizia para a gente. O futuro está 2 minutos à nossa frente, tudo está acontecendo e essa correria. E aí começou o quê? A própria psicologia começou a estudar a questão do comportamento humano. E a questão do próprio coach, entendendo o que era física quântica, astrologia, coisa de energia e tudo mais. E isso nas grandes universidades, como a USP em São Paulo, em São Carlos, 2 grandes professores estudando essa questão da física quântica, a lei da atração, lembra do livro da lei da atração? Sim. Quem somos nós? Isso começou essa revolução e esses grandes pensadores começaram a estudar. E aí eu comecei a interpretar o que os grandes mestres como Albert Einstein, como o próprio Ayrton Senna, o que eles faziam nesse mundo. E eu queria estudar isso. Mas estudar isso era uma coisa difícil, porque o ocultismo, só algumas pessoas que eles dizem, os escolhidos, para poder entender coisas que o mundo não entende, que a ciência não vai entender, não vai aceitar, o mundo cético não vai, porque o mundo é materialista. E nisso, a psicologia começou a trabalhar as múltiplas inteligências. Começou com Daniel Goleman, na questão de inteligência emocional, e vem vindo hoje múltiplas inteligências. Aí eu fui estudar inteligência espiritual. E aí comecei a estudar nisso, né? Muito. E eu comecei a estudar a inteligência espiritual e fui cair com grandes mestres do ocultismo. E comecei a estudar isso mais fortemente, entrando na questão do Kybalion, que é uma filosofia hermética que não se estuda na escola de filosofia, isso, que é a do ocultismo, estudando a Helena Blavatsky, que ela é uma russa que viveu 1800 e pouco estudando. E aí você cai aonde? Você cai nas antigas religiões tibetanas, indianas, né, chinesas. E esses caras, por que eles têm? E começou muito trabalho na questão de meditação. Você reparou que chá de mentã no Google, o Google trabalhando questão de meditação para conseguir lucros maiores, isso me intrigou muito e eu fui fazendo pesquisas até que eu caí nisso e fui cair na escola dos mestres do esoterismo. E aí eu tinha estudado muito física quântica, conhecia um pouco de física quântica, estudava bastante essa questão da física quântica, estudava muito a questão das inteligências, principalmente a inteligência espiritual. E o próprio Stephen Covey dizia, isso já no início do século XXI, ele dizia sobre as 4 dimensões do ser humano. E eu criei um processo, uma metodologia de coaching, chamado coaching de equilíbrio, que ele trabalha as 4 dimensões do ser humano para fazer o quê? Um alinhamento de vida. Você não faz alinhamento do corpo, está com o osso, tudo fora, tal. A mente é a mesma coisa, você precisa. E eu fui conhecendo pessoas. Conheci o Miracle Joyce, que é a escolha do milagre, onde trabalha o ego e a escolha, porque o ego comanda hoje toda a questão da nossa mente, e quando você escolhe não deixar o ego trabalhar você, você espiritualmente trabalha essas coisas, mas isso é uma força que cada um tem que ter e adquirir e conhecer as suas forças. Comecei a estudar, ver por que o Ayrton Senna era um cara que tinha uma vida singular, uma vida dele privada, particular, ele não casava, e ele foi um cara que, quando eu ouvi a história dele, que ele teve na Inglaterra, que ele acordou um menino que há muito tempo estava em coma, que ele era o ídolo desse menino, ele foi ao hospital à noite e disse no ouvido do menino, ninguém sabe o que, e o menino voltou. Uau! Então, aí você pensa, fala o seguinte, Ayrton Senna é um anjo. Aí vem aí você começa a olhar cientificamente tudo o que está acontecendo, começa a estudar Lucy, vê o filme Lucy, aonde chega a mentalidade totalmente física quântica. Aí você vai ao jogador número 1, você entende o que vai acontecer com o mundo se ele não mudar. Então, as questões científicas que nós estamos vendo nos filmes são testadas no MIT e grandes universidades que estão lá. Filmes de ficção científica saem de onde? Saem exatamente dessas grandes universidades com esses testes, essas coisas todas. Isso me intrigou muito. E aí comecei a estudar.